Você sabia que o animal mais mortal do mundo é tão pequeno que pode pousar em seu braço sem que você perceba? Em um universo onde a natureza esconde seus perigos em detalhes minúsculos e também em gigantes colossos, iniciamos nossa jornada por um mundo repleto de contradições. A beleza exuberante da vida se mescla com a letalidade que a própria existência pode carregar. Ao adentrarmos esse cenário intrigante, nos deparamos com os mosquitos, verdadeiros assassinos invisíveis. Responsáveis por mais de 700 mil mortes humanas a cada ano, esses pequenos insetos são portadores de doenças devastadoras, como malária, dengue e febre amarela. Imagine um ser tão minúsculo, capaz de transformar um simples passeio ao ar livre em um risco potencial à vida. Enquanto muitos preferem ignorar sua presença, cada zumbido alerta para um perigo latente que revela a complexidade das interações entre os organismos e os ambientes nos quais habitam. Mas os mosquitos são apenas o começo de uma trama que se desenrola na vastidão dos ecossistemas. As cobras, com sua postura silenciosa e letal, ocupam um papel igualmente dramático na história dos animais mais mortais. Com aproximadamente 100 mil mortes atribuídas a seu veneno mortal, as cobras, distribuídas por diversos cantos do globo, despertam tanto admiração quanto temor. Em regiões do Brasil e de outros países, esses répteis demonstram adaptações surpreendentes que lhes permitem caçar com precisão e se defender de predadores. Suas mordidas, muitas vezes imperceptíveis até que o efeito do veneno se manifeste, lembram-nos da frágil linha entre a vida e a morte que permeia o reino animal. Avançando em nossa expedição, encontramos os crocodilos, especialmente o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo, que se destacam como alguns dos predadores mais temidos da natureza. Embora contabilizem cerca de 1000 mortes humanas por ano, sua presença traz lições sobre a importância dos ambientes aquáticos. Esses répteis, com sua imponente anatomia e estratégias de emboscada, demonstram a perfeição de adaptações evolutivas que os tornam implacáveis caçadores. Em habitats manguezais e rios caudalosos, o crocodilo simboliza a força primordial da natureza e a necessidade de respeitar os limites impostos por ecossistemas antigos e complexos. Nem todos os perigos se revelam na forma de veneno ou ataques inesperados. Os hipopótamos, frequentemente associados a uma aparência tranquila e robusta, escondem um lado agressivo e territorial. Em regiões da África, esses animais são responsáveis por aproximadamente 500 mortes por ano, resultado de seu comportamento imprevisível e da feroz defesa de seu espaço. Com investidas rápidas e uma força surpreendente, eles representam um paradoxo: a combinação de beleza, serenidade e a iminência da violência. Essa dualidade desafia nossa compreensão da natureza, lembrando-nos de que, mesmo os seres aparentemente pacíficos, possuem mecanismos de defesa potentes para garantir sua sobrevivência. Entre os predadores mais emblemáticos, os leões figuram com sua majestade e força natural. Esses caçadores que inspiram histórias e lendas são responsáveis por cerca de 250 mortes humanas por ano. Mais do que meros símbolos de poder, os leões nos revelam a complexa teia de relações que une predadores e presas, e como a sobrevivência depende de uma dança delicada entre a caça e a proteção. Ao assistir a imagens de uma alcateia em ação, somos lembrados de que, por trás da imponência dos grandes felinos, há uma lição profunda sobre equilíbrio e respeito pelos instintos primordiais. A fauna mortal não se resume aos grandes répteis e mamíferos. As aranhas, como a temida viúva negra e a aranha-armadeira, possuem venenos que podem causar danos graves e, em alguns casos, levar à morte. Embora o número de fatalidades seja significativamente menor, o impacto psicológico e o temor que despertam são inegáveis. Com movimentos ágeis e silenciosos, essas pequenas criaturas habitam recantos escuros, lembrando-nos de que o perigo pode emergir de lugares inesperados. Cada teia construída e cada movimento celere é um testemunho da incrível adaptabilidade dos artrópodes que dominam os ambientes urbanos e silvestres. Em paralelo, os escorpiões,
especialmente o escorpião amarelo encontrado no Brasil, completam esse panorama de seres mortais responsáveis por cerca de 3.050 mortes por ano. Vulneráveis, crianças, idosos e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos muitas vezes se tornam vítimas desses aracnídeos. A natureza, em sua forma mais simples e brutal, demonstra que até mesmo os seres mais diminutos podem impor desafios enormes à saúde e à segurança humana. Cada picada serve como um lembrete trágico, ao mesmo tempo em que sublinha a importância do respeito aos ciclos naturais e da cautela em ambientes onde a vida e a morte se entrelaçam de maneira invisível. Entre as figuras imponentes desse elenco letal, os elefantes ocupam um espaço singular. Apesar de sua aparência geralmente pacífica e majestosa, esses gigantes podem se tornar perigosos quando provocados ou pressionados. Com cerca de 500 mortes humanas atribuídas a eles, os elefantes demonstram que a força bruta aliada à inteligência pode criar situações de conflito imprevisíveis. Sua capacidade de adaptação, assim como a complexidade de suas interações sociais, nos convida a refletir sobre a coexistência entre humanos e animais. A história desses encontros é repleta de lições sobre os limites do poder, a importância do respeito e o equilíbrio ecológico que nos sustenta a todos. Ao revisitar cada um desses casos, percebemos que a verdadeira tragédia reside não apenas nos números frios das mortes, mas na forma como a interação entre seres humanos e animais se torna uma narrativa de sobrevivência e adaptação. Cada espécie, com seus mecanismos de defesa e estratégias de ataque, desempenha um papel fundamental no grande teatro da vida. A natureza não escolhe vilões, ela apenas segue leis imutáveis, onde cada ato, por mais mortal que pareça, tem sua razão de existir. Contudo, a nossa análise não se limita a simplesmente descrever as fatalidades. Ela nos conduz a uma profunda reflexão sobre a importância da conservação dos habitats naturais. Ao explorar os territórios onde esses animais habitam, torna-se evidente que a degradação ambiental e a perda de biodiversidade podem intensificar os encontros mortais entre espécies e humanos. A preservação de ambientes naturais não só protege essas civilizações silenciosas, mas também assegura que a rica tapeçaria da vida continue a se desenrolar de forma equilibrada. Cada habitat, seja ele uma densa floresta tropical, um árido deserto, um rio caudaloso ou mesmo áreas urbanas, é um palco onde as interações entre predadores e presas se desenrolam com precisão. A perda desses espaços naturais gera um desequilíbrio, tornando os encontros mais frequentes e muitas vezes mais violentos. Por exemplo, áreas desmatadas e ribeirinhas alteradas podem empurrar cobras e escorpiões para mais perto dos centros urbanos, aumentando os riscos para as populações humanas. Esse cenário coloca em xeque a forma como projetamos nosso desenvolvimento e a urgência em adotar práticas sustentáveis. A coexistência com esses animais mortais é, portanto, uma questão de coexistência com a própria vida. Somos convidados a repensar a maneira como interagimos com o meio ambiente, a valorizar cada aspecto dos ecossistemas que, mesmo em sua letalidade, carregam a essência da vida. Essa compreensão é fundamental para promover a conscientização sobre a importância da conservação e do equilíbrio ecológico. Ao observarmos os comportamentos e as adaptações desses seres, percebemos que suas características não são apenas instrumentos de ataque, mas também chaves para a manutenção de cadeias alimentares e para o equilíbrio natural. Em cada cena narrada, a natureza revela seus contrastes, a beleza e o perigo, a fragilidade e a força, a vida e a morte. A trajetória do mosquito passando pela precisão letal da cobra, a astúcia dos crocodilos, a intensidade dos hipopótamos, a imponência dos leões, o mistério das aranhas e a adaptabilidade dos escorpiões culmina na grandiosidade dos elefantes. Todos esses elementos compõem um mosaico vibrante que reflete a complexidade do mundo animal e os desafios que enfrentamos ao tentar compreendê-lo integralmente. Ao refletirmos, percebemos que essas criaturas, embora possam causar medo, também despertam admiração e respeito.
Elas personificam a capacidade de adaptação e a resiliência em meio às adversidades. A mortalidade que carregam não deve ser vista apenas como um perigo, mas como um componente vital de um ecossistema que funciona em perfeita sincronia. A sobrevivência de cada espécie, por mais mortal que seja sua contribuição para as estatísticas, mantém a integridade dos ciclos naturais e assegura a continuidade da vida. Este documentário, que inicialmente propôs a pergunta "Quais os animais mais mortais do mundo?", evolui para uma profunda meditação sobre a importância de reconhecer e preservar os ecossistemas que abrigam tais maravilhas e perigos. Ao compreendermos a dualidade intrínseca a esses animais, somos chamados a agir com responsabilidade e a apoiar ações de conservação. Não se trata apenas de medir o poder destrutivo de cada espécie, mas de entender que cada vida, cada comportamento e cada habitat contribui para um equilíbrio delicado e essencial. Em um mundo onde as ameaças se multiplicam e a interferência humana continua a remodelar o ambiente natural, é imperativo que passemos a valorizar a interconectividade entre todas as formas de vida. A conservação não é um luxo, mas uma necessidade urgente para manter o delicado balanço que sustenta não só os animais, mas também nossa própria existência. À medida que encerramos nossa exploração, somos deixados com uma reflexão poderosa. A verdade sobre os animais mais mortais do mundo transcende as estatísticas de fatalidades. Ela se encontra na sutileza de cada comportamento, na eficácia de cada estratégia de caça e defesa e na resiliência que cada espécie demonstra em um ambiente repleto de desafios. Cada instante, cada ataque e cada momento de paz nos recordam que a natureza é, em última análise, um campo de batalha onde a sobrevivência depende do equilíbrio entre força e vulnerabilidade. A mensagem que queremos transmitir é clara. A preservação dos habitats naturais é crucial para manter esse equilíbrio. Ao proteger os ambientes que abrigam os animais mais mortais, estamos garantindo que a dinâmica natural continue a desempenhar seu papel essencial na manutenção da vida. A defesa do meio ambiente não significa apenas evitar desastres, mas sim celebrar a incrível diversidade que compõe nosso planeta, onde cada espécie, por mais perigosa que pareça, possui um papel fundamental. Junte-se a nós nesta jornada pelo mundo dos animais mais mortais e descubra a importância de conservar seus habitats para manter o equilíbrio ecológico.